pessoas, né? Então, cada pessoa, elogiar, isso tem a ver também hoje com o que tem se falado muito sobre inteligência emocional, né? E então, assim, de elogiar a pessoa, as coisas que ela faz, a presença e o convívio. Então, isso nutre, isso faz a pessoa estar firme dentro do seu caminhar, da sua formação de personalidade, de estrutura. Antes disso, o princípio mais profundo da natureza humana é o desejo de ser apreciado. Quem disse isso foi William James. O princípio mais profundo da natureza humana é o desejo de ser apreciado. Então, assim, pais, elogiem seus filhos, deem carinho. Quem não recebe carinho, atenção e elogio em casa, vai procurar na rua. E isso serve para filho, para marido, para mulher, né? Quem não é elogiado em casa vai procurar na rua. E às vezes, a rua é muito perversa nisso, né? O mundo é perverso nisso. Então, supra o teu filho de carinho, de atenção, de elogio, de abraço, de toque em casa, porque na rua o que vier não vai ser, ele já vai estar saciado, satisfeito. Então não precisa, né? A alimentação dele emocional em casa está suprida. Façam isso também com seus cônjuges, porque quem está suprido em casa, na rua não tem nada mais interessante, né? Ao invés de criticar, encontre pontos positivos para serem elogiados no seu filho, no seu aluno, no seu cônjuge. A gente sempre tem. Conta-se uma história de uma senhorinha que ela vinha pela rua, passou em determinado lugar, tinha várias pessoas olhando numa direção e ela chegou mais perto e viu que tinha um cachorro grande, bonito, que tinha sido atropelado, o cachorrinho estava lá dentro. E todo mundo, porque o cachorro passou na frente, quem deixou o cachorro solto? E aí, assim, um outro olhar da situação. E a senhora chegou até mim e falou assim: ah, mas que dentes bonitos que tinham esse animal. Né? Então, assim, é ver além para a gente elogiar, para a gente, né? O olhar além, isso é estar acima da situação, né? Do tumulto aqui presente, é voar mais alto. Sabe aquela coisa de voo de águia? Né? É voar mais alto. Então, encontrar formas de elogiar, encontrar o que elogiar e o que tornar positivo na vida das pessoas que a gente ama. O que é elogiar? Elogie o que elogiar, né? Elogie a criança, não a sua personalidade. Não porque ela é assim, mas elogie pelo que ela é. Elogie as pessoas pelo que elas são. Não pelo que elas possam fazer, pelo que elas possam, né, pela personalidade. Elogie, você se comportou muito bem, que bom, foi muito bom isso hoje. Fez as peraltices, mas, né? Isso que você fez está ótimo, né? Porque ela vai fazer, então ela vai se esmerar mais. Nesse livro do John Dresky, ele conta que tinha um pai adolescente, o pai de um garoto adolescente, e adolescente é uma beleza, né? Então não queria arrumar, descia o quarto do garoto, era tudo espalhado, e o pai brincava, e ele nunca que arrumava o quarto. E um dia o pai chegou, e assim, nunca estava bom, estava sempre cobrando. Um dia o pai chegou na porta e ele viu que tinha arrumado lá a cama do jeito dele, que do jeito dele estava arrumado. Aí ele falou assim: que bom, filho, você arrumou a cama hoje, parabéns, papai está muito feliz com você, meu pai está muito feliz com você. O adolescente ficou quieto, vamos descendo para o café, e falou assim: pai, você quer que eu vá lá pegar o seu jornal? Tá bom, filho. Foi lá, pegou o jornal, trouxe. Daqui a pouco ele falou assim: pai, você quer que eu lave o carro? Uma pequena atitude, olha o que ele desencadeou. Então, assim, é legal esse livro porque tem vários toques, né? Então, isso é muito legal. Um elogio sincero, a valorização, uma coisinha pequena. Você vai assim, a flor, quando ela desabrocha, por exemplo, uma rosa, um lírio,
ele não desabrocha todas as pétalas de uma vez só, não é? Então vai assim, abre umazinha, abre outra, até que fica a flor toda aberta, não é? É a mesma coisa. Quando a gente valoriza, elogia o que fez, está ótimo, isso parece que dá um toquezinho lá dentro, aí começam as pétalas a desabrocharem. É isso que faz. O elogio deve apontar para o progresso. Olha, isso que você fez está ótimo, você está de parabéns, tá? Então isso é muito especial. Outra coisa, elogio aquilo que é responsabilidade da criança e não que depende dela. Por exemplo, não depende dela ter olhos azuis, mas o elogie as atitudes de bondade. O cabelo, né? Olhos azuis, cabelo assim, não, mas elogie as suas atitudes bondosas, né? Que ela foi lá, cuidou do cachorro, que fez alguma coisa para ajudou a avó, que ajudou a senhorina lá na rua a atravessar. Então as coisas, aquilo que ela fez em casa, que tirou a mesa depois do jantar, que ajudou a mãe em alguma coisa, né? Então aquelas coisas, elogie aquilo que possa fazer diferença. Outra coisa, elogie o que é necessário. O elogio é necessário por parte das pessoas que são importantes na vida da criança. Então ninguém mais importante do que o pai e a mãe. Depois, aquela pessoa que está junto com ela, o professor. Então vocês são importantes. Então encontre coisas para elogiar nas crianças com as quais você convive. Número 3, não deu para esperar. 3 tá bom. E assim, nunca se esqueçam que vocês, pais, são os heróis dos seus filhos. Quando vai chegando na adolescência, eles vão fazer a separação entre luz e sombras, né? Isso aqui eu não quero no meu pai, isso aqui eu não quero na minha vida, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui da minha mãe eu não quero, isso aqui da bom eu não quero. Na adolescência, eles vão separando entre luz e sombra. Mas quando são menores, o pai é o mais inteligente, é o mais bonito, é o mais... O pai tem um fusquinha, igual o pai o filhinho dela está querendo um fusquinha. O pai tem um fusquinha. E ele diz assim, o carro do meu pai é o que corre mais, é o mais veloz, é o mais potente, não sei o quê. Depois, ele vai dizer assim, não sei o que meu pai está esse negócio. Não sei o que meu pai está esse negócio. Vai na escola e não vai nem lá, porque lá os outros me deixam na esquina. Mas, quando ele vai chegando na adolescência, mas lá no início da vida, então vocês são os heróis dos seus filhos. Vocês são os heróis deles. Então, atente-se para isso. O que você fala, o que você faz, a sua atitude, o seu comportamento, eles vão fazer pride disso, como diz. Ele vai absorver tudo isso, ele vai reproduzir igualzinho você faz. 4. Elogie com sinceridade, tanto para os seus alunos, com os seus filhos. Façam os elogios que são sinceros, tá? A criança sabe quando o adulto não está sendo sincero. E aí, o que vai ficar na cabecinha dele? Se você encontra pai, mãe, se você encontra professor, cuidado. Porque criança tem uma percepção, gente. Depois eu acho que a gente vai perdendo isso, mas enquanto criança, ou a gente não trabalha, não depende disso. Por exemplo, uma pessoa que ela não tem a visão, ela tem uma percepção incrível. Os outros sentidos dela são altamente aguçados, né? Se ela não tem audição, a questão do olhar e do tato são altamente aguçados. Então a gente precisa estar atento para isso. Outra coisa, quinto, né?
Elogie o que a criança fizer pela sua própria iniciativa. Sabe aquelas coisas que ela vai chegando a uma certa idade, já quer ajudar a mãe, fazer alguma coisa? Então elogie, cuidado. Se ela não fizer exatamente do jeito que você faz, elogie. Se der para cuidado, se for ajudar, para não dizer para ela que ela está sendo incapaz, mas ajude-a, elogie, porque ela, é daí que você lá na frente vai ter uma ajudadora, vai ter uma pessoa que vai colaborar com você, vai ter uma pessoa que vai ser empreendedora nas coisas que ela tiver para fazer na vida. Mas e se ela tentou fazer algo? Mas e se ela... ok. Nesse meio termo aí. Mas se ela tentou fazer algo e ela não conseguiu? Quem que me falou esse dia que a filha cismou de fazer um bolo? Chegou lá, foi fazer o tal do bolo, o bolo ficou mais para uma rosca do que para um bolo, né? Então, assim, elogie a iniciativa disso. Porque isso vai dar coragem para ela fazer de novo. Mãe, estraguei, vou estragar um monte de coisa. Calma. A gente vai fazer, você da próxima vez vai ser melhor. Tem um dia você vai acertar. Eu também passei por essa dificuldade. Senti que ela tentar novamente e aí enfrentar, né? Para que na frente ela tenha assim o desafio, condição interna de enfrentar os desafios. Tá? Lembre-se, quanto mais cedo for o elogio, melhor. Então, prestigie a criança. A gente estar junto nos acontecimentos do seu filho. Isso é uma forma de elogio. Sabe aquele pai que está sempre se ocupado, nunca vai na igreja, na escola lá no Dia dos Pais? Nunca vai ver o filho que foi jogar bola? Nunca vai fazer, nunca vai conseguir lá. Você está no dia, gente. A forma de você estar pelo menos uma vez, para valorizar. Teve jogo de futebol, o garoto foi. Se ele não conseguiu, encoraja. Porque isso, ao estar junto, encorajar, você ainda é melhor. Filho, você não conseguiu dessa vez. Mas na próxima você vai conseguir, calma. A gente tanto insiste que a gente consegue. Então essa presença e esse encorajamento e essa coisa tranquila, sem ansiedade, vai ser tranquilo para ele. Muito legal. Nunca esqueça que sua melhor atitude enquanto pai e mãe é tão importante quanto a palavra de ânimo. O que você fala precisa estar em harmonia com a sua atitude. Então, se você diz, você vai conseguir, eu vou chegar lá, você não vai dizer, você vai conseguir, mas ele vai notar irritabilidade. Vai ficar chateado com esse coisa. Tipo assim, meu filho foi para uma competição de judô. E ele meio que falou para todo mundo e tal, não sei o que, ele queria chegar lá e dizer, meu filho ganhou uma medalha lá, sei lá, nem que fosse no terceiro lugar. De repente, aquele dia ele conseguiu. Não, filho, é assim mesmo. Um dia a gente ganha e outro dia a gente perde. Vai chegar o dia que você vai perder, mas estou orgulhoso que você está aqui e está aí nos que estão competindo. Mas fala isso com sinceridade, né? Não é falar aqui e aqui está sentindo outra coisa, ok? Crianças precisam de disciplina. Na disciplina eficaz estão implícitos 3 comportamentos dos pais: sabedoria, paciência e persistência. Sabedoria para estar ensinando, né?
paciência para repetir, para ter carinho, ter cuidado quando ele errar, e persistência para repetir quantas vezes se fizerem necessárias, até que aquilo vá. É igual se na escola dentes, né, que a gente tem que repetir N vezes até a criança. Então, todo o processo de disciplina é assim. Não espere que ele vá registrar da primeira. Alguma coisa ele vai registrar metade, depois ele vai registrar a outra metade, porque isso tem a ver com a idade da criança. Não só a idade biológica, mas como a idade emocional. Às vezes tem umas crianças que elas têm 4 anos, mas têm tamanho de 8, não é? Eu sempre falo assim, não cobre do seu filho pelo tamanho, nem deixe que as outras pessoas à volta façam isso, mas cobre pela idade emocional dele, não pela idade biológica, né? Não pelo tamanho físico, como pela idade biológica dele, não pelo tamanho físico. Tem um autor, Bruno Bertain, que ele disse o seguinte: sentimentos de cordialidade, afeição e amor devem ser temperados com conhecimento e autocontrole pelos pais. Tem que tomar cuidado, né? Senão a gente perde, corre, né? Crianças precisam de limites. Os pais precisam de limites. Os jovens precisam de limites. Os limites precisam ser claros, constantes e firmes. Ah, mamãe, eu quero ir. Não sei, da casa de quem? Para festinha com a irmã, com a colega, ela não sei. E assim, pai e mãe precisam falar a mesma linguagem. Diz que não vai, que não, o outro também vai dizer que não. Cuidado também com essa coisa assim. Fala com sua mãe, fala com seu pai, fala com sua mãe, fala com seu pai. Por um acaso seu filho é bola de ping-pong? Aí ele vai dizer assim, quer saber de uma coisa? Nenhum de outro desses não ter sido eu. Então cuidado com isso. Senão vai chegar, cuidado, falem a mesma linguagem. Procurem cuidar com isso. Na escola, quando você fala uma coisa é para fazer, é para fazer. Não é para fazer, não é para fazer. E ponto final. É claro que a gente precisa assim, falar as coisas com firmeza, mas com ternura. Lembre-se disso, pais, com firmeza e com ternura. Né? Crianças precisam de limites. Jovens precisam de limites e os limites precisam ser claros e constantes e firmes. Disciplina é educar, treinar, instruir. Educar, treinar, instruir. Envolve modelagem do caráter da criança, encorajando o bom comportamento, Deixa eu me concentrar aqui para onde vai. A disciplina precisa ter propósito. Os pais devem reavaliar
um objetivo que pretendem alcançar. Por que eu estou disciplinando? Aonde eu quero chegar? Não é? Não é só, não pode, não pode. Por que não pode? Não pode por isso, por isso, por isso. Entendeu? Mas amanhã, olha, não pode por isso, por isso e por isso. Outra coisa. Os métodos. A gente precisa ter regulamento, né? Isso, vai ser assim, 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 assim. Você tem as coisas, você tem claro para a gente como a gente vai orientar. Imitação. A criança vai ficar atento para imitar o que a gente está fazendo. Então fique atento com relação a isso. E a gente precisa ser um tipo de inspiração, né? Vai fazer de novo, fazer novamente, vai, né? Como que eu gostei disso, ou aquilo outro. Meu pai é legal nisso, gosto do meu pai por isso, ela vai bem. O John Dobson, no livro dele, Ouse Disciplinar, ele fala assim, 5 princípios da disciplina infantil. Desenvolver o respeito pelos pais. Tem criança que fala mais alto que os pais e assim, eles dizem para os pais o que os pais precisam fazer. E ao contrário. Pai, mãe, você é responsável pelo filho diante de Deus e da sociedade. Então quem precisa das ordens, das coordenadas são os pais, não os filhos. E nem os pais podem cair na... Como é que é? Na conversa, né? Na coisa dos filhos, né? Nada da chantagem emocional dos filhos, né? Reconhecer que a comunicação no geral melhora depois do castigo, porque precisa do limite, do castigo, e depois a conta vai vir, não pode por isso, ou então vai ficar uma semana sem TV, sem internet, não sei o quê. Depois a comunicação vai melhorar, porque ele vai voltar, então você aproveita esse retorno para ir controlando, para ir colocando os limites bem mais claros. Os pais precisam controlar, manter o controle, mas sem implicância, né? Sem sabedoria, né? Sem implicância. Precisam ter sabedoria para manter o controle. Não provocar ira. Não, isso não é saudável, né? A Bíblia mesmo diz isso, né? Que não é para os pais. Não provocarem a ira dos seus filhos. Não sature o seu filho com excesso de materialismo. Hoje está difícil de falar disso, né? Sabe por quê? Inconsciente ou conscientemente, a ausência de presença é suprida por coisas. Está difícil de falar sobre isso, né? Faz, valoriei, como está ausente, para eu trago coisas. Quer dizer, eu quero comprar o meu filho, trazer o meu filho para perto de mim, dando coisas. Não são coisas que aproximam. É o afeto, é o carinho, é o cuidado, a presença, né? As coisas não colocam limite, as coisas não dizem que estão erradas, as coisas não fazem carinho, as coisas não elogiam, as coisas não incentivam, as coisas não dão bronca na hora certa. Pode ser o de última geração e o mais caro que for. Não dá para comparar.
evitar os extremos no controle e no amor. Né? A gente tem que buscar o equilíbrio. Sempre o equilíbrio é saudável. Busque sempre o equilíbrio. Cuidado com os extremos opostos, né, que a gente vai poder trazer, que a gente vai trazer dificuldade para. Cuidado com os extremos opostos. Cuidado com aquela história do pavio curto. Reprocessa. Cuidado se você... Como é que está a sua paciência com o seu filho? Cuidado com você engatilhar, não vai fazer isso, por causa disso, para aquilo outro. A mãe fica sempre como, cuidado com essa história da mãe, fica sempre como tanto cristais, né? Tentando manter equilíbrio entre o pai que é agressivo, que é rude. Cuidado com isso. Por quê? Porque a criança acaba não respeitando nem a um nem a outro. Tá vendo? Ele faz isso comigo, ela entra na frente e tal, perde o respeito. Crianças precisam de Deus. As palavras religiosas só têm valor para a criança na medida em que sua experiência no lar dá significado a isso. As verdades espirituais, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente vive, precisam ser ensinadas desde cedo para a criança. Mas elas precisam ver a essência daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está ensinando, que os pais estão ensinando. Precisam ver essa essência dos pais. Precisam ver que eles vivem isso. Crianças vivem num mundo de concreto, não é do subjetivo, principalmente os mais novos. Quando na adolescência não, mas os mais novos, eles vivem nessa coisa do concreto. Então, não entende amor de você falar, mas ela entende amor de você demonstrar. Ela não entende alguns limites se você não for... Não basta só falar, é preciso ser clara, ela precisa achar isso de maneira concreta para ela registrar, para ela... A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia nos ensina que em primeiro lugar, os pais devem ter comunhão com Deus. Teu filho vai aprender a ter comunhão com Deus, vai aprender os limites das coisas sagradas através de você. Através do seu estilo de vida, através daquilo que você está ensinando. Está vivendo. A Bíblia coloca a responsabilidade pelo treinamento religioso dos filhos diretamente sobre os pais. Sabe aquele texto que a gente leu lá no começo? Ensina o menino no caminho que deve andar. Ensina a palavra, andando pelo caminho, deitando, levantando. Volta aí o outro para mim. Então, ensino a criança, deixa eu ver aqui. Vou destacar umas. Segura aí, papai. As palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração. Ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-te. Também amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa. E as escreverás nos batentes da tua casa e nas portas. Então, é mais do que falar. É no meu dia a dia. Tudo aquilo que eu estiver falando, fazendo, eu vou preciso viver aquilo que Deus tem. As coisas de Deus, para que o meu filho aprenda as coisas de Deus através de mim. Ele não vai aprender as coisas de Deus através de lá de fora. Vai aprender através de mim. Isso para as pessoas que estão ligadas, né? Outro. A responsabilidade de ensinar sobre Deus à criança é dos pais e não da igreja. O pessoal que é líder na igreja aqui, né, em outras igrejas e tal, né?
assim como a escola particular, a escola secular, não é lugar para a criança aprender educação, bons modos, né? Essas coisas precisam ser ensinadas em casa e vividas em casa. Mas hoje a gente está vivendo os papéis invertidos, né? Pega a criançada, leva para a escola desde o maternal, né? E a escola que vai ensinar. E isso é um perigo, porque cada escola tem uma filosofia, não é? De direção, né? De vida, né? Cada escola tem uma direção, tem uma filosofia. Então, a escola vai ensinar o que eu acho significativo. Se uma criança é um saco vazio, como a gente falou lá no começo, que ela é um saco vazio que você vai enchendo, né? Ela está pronta, né? Ela vai aprender aquilo que é passado para ela, não os valores que você, enquanto pai e mãe tem. Então, todo ensinamento precisa ser começado em casa. É a responsabilidade dos pais, não da igreja, não da escola, não de quem quer que seja. Ensina que a instrução, a Bíblia ensina que a instrução dos pais deve ser constante e contínua, sabe? Andando pelo caminho, deitando, levantando, prega na porta, lá, né? Então é constante. E isso não termina, né? Da criança, nem para os pais, é constante. Porque você ensina enquanto criança, daqui a pouco ela é junior, daqui a pouco ela é adolescente, daqui a pouco ela é jovem, e o ensinamento continua, né? E o ensinamento continua, a responsabilidade é nossa. E a Bíblia diz que ensine a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não vai se desviar dele. Então os princípios, tudo aquilo que a gente tem passado, o que você vai passando, vai ficar. Ensino é experiências vivenciadas. Ensino não é só palavra, não é só faça isso, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Ensino são experiências vivenciadas. É isso que vai ficar. Viva cada momento com o seu filho como se cada momento fosse uma oportunidade única. Tá? Viva cada momento com o seu filho como se cada momento fosse uma oportunidade única. Uma oportunidade única de ensinar, uma oportunidade única de fazer, né? Um registro na vida dele, uma oportunidade única de transmitir, uma oportunidade única de receber, uma oportunidade única. Ok? Vocês querem fazer alguma colocação, alguma pergunta, voltar um pouquinho? Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Uns minutinhos aqui, eu acho que não vão querer, tudo bem? Tá? O que quer compartilhar? Como é que é? Eu gostaria de compartilhar aqui. Quando você falou que o importante era o que a gente faz, não o que a gente dá, há pouco tempo eu tive uma experiência muito grande assim com a minha filha. Hoje minha filha está formada, é advogada do Ministério do Trabalho, meu filho é bombeiro. Mas quando eles eram criança, é uma coisa bem simples, uma experiência maravilhosa que eu quero passar. A gente sempre que faz almoço, assim, janta, sempre sobra aqueles pouquinhos, né? Obrigada. Sempre sobra aquele pouquinho de carne, de linguiça, aí guarda na geladeira. Então, no fim de semana, no sábado à noite, eu costumava falar que eu ia fazer um baiãozão. Então, eu pegava aquela sobra de tudo, misturava arroz, feijão, farinha, botava numa bacia e nós sentávamos no meio da sala, todo mundo lavava a mão e comia de bolinho. E isso é uma experiência maravilhosa, que há pouco tempo, minha filha falou para mim: mãe, vamos fazer um baiãozão? Hoje ela é uma mulher formada, tem a vida dela, mas sentiu falta, lembra ainda como era gostoso. A gente ali sentado no chão da sala, eu, meu marido e os dois, comendo de mão, fazendo bolinho, enfiava o bolinho na boca do outro, e aquilo daí foi uma coisa que ficou gravada. Então foi uma experiência simples, que pode servir de experiência para outras pessoas, né? As pessoas podem começar a fazer isso, que não precisa muitas vezes a gente ter dinheiro, nada, é uma coisinha pequena, mas que hoje valeu muito na vida deles. É só isso, agradeço a oportunidade. Que bom, e tá vendo? Aquela coisa me coloca no saco, né? Vocês vão fazer um baiãozão, vão estar juntos. Pô. Diz do pai pra gente.
Eu coloquei ali o e-mail, olha. Qualquer coisa a gente fala. Não garanto que pode responder no mesmo dia não, tá? Mas a gente está lá. Bom, agora à tarde nós vamos trabalhar mais assim a questão da criança, descobrindo a criança. Em Campos 27, a pouco com isso. Achou? Descobrindo a criança com quem você trabalha. Tá faltando gente aqui, né? Será que alguém... Alguns foram embora, de atividade das igrejas. Ah, sim. Então vamos lá, vamos lá, né? Bom, a gente vai trabalhar, a propósito, a gente pensar um pouquinho na criança do maternal à adolescência, assim, cada fase do crescimento, cada necessidade, as fragilidades por onde elas passam, e a gente vai pensar assim, corpo, as modificações do corpo, a mente, a questão da emoção, a vontade, e a criança como ser social e a questão do ensino. Isso. Social e espiritual, né? A questão do ensino, como que a gente vai alcançar cada uma dessas fases, porque tem diferença, né, na demanda, né? Aí tem uma frase do Augusto Cury, eu acho que eu coloquei aí, que é muito legal. Não é isso não. É assim, essa frase do Augusto Cury diz assim: há um mundo a ser descoberto dentro de cada criança e de cada jovem. Só não consegue descobri-lo quem está encerrado dentro do seu próprio mundo. E às vezes, para a gente chegar lá, lembra daquele livro que eu falei, do Augusto Cury, que tem umas frases muito. É esse livro aí, que é um dos livros que eu usei como bibliografia para trabalhar esse material. Porque assim, às vezes a gente precisa se fazer de criança para poder entender e ajudar a criança, né? Quer ver uma coisa? Vocês, enquanto pais, enquanto professores, a criança é desse tamaninho, né? Tem 5, 6 anos, dependendo, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, 4 anos, e a gente fala da criança assim, ela sempre olha a gente como um gigante. O ideal seríamos nós, enquanto adultos, a gente se agachar e falar com a criança olho no olho. A gente fala daqui. Eu me lembro que quando eu era pequena, a gente vinha da igreja, eu morava numa cidadezinha no interior, e aí a gente ia para a igreja e papai dizia assim: não dorme porque eu não vou te carregar. Aí o que eu fazia? Dormia. E às vezes eu fingia que eu estava dormindo. Aí meu pai me trazia no colo e eu vinha assim, pelo ombro dele, né? Eu olhando para trás, gente, mas como é que ele é alto? E se eu cair daqui, se deixar eu cair? E se o papai tropeçar e eu estou distante do chão? Depois, né, a gente vai pensando, a diferença não fica tão grande, mas como que é, né? Então é legal essa coisa a gente falar, né, na mesma altura da criança, não de cima para baixo, né? Nós não vemos gigante, né? Essas coisas fazem parte, a gente vai lembrando e vão nutrindo a gente. Então vamos lá. Qual é a primeira fase quando a gente trabalha, não só na igreja, mas lá na escola, também, né? Separado, maternal. Maternal vai de 2 a 3 anos. E como é que é o corpo, a atividade, o desenvolvimento físico, o cansaço, o nervosismo, o sistema nervoso na criança maternal? Bom, a energia é assim. Não, volta. Acho que não foi. Então, primeiro lá é energia, que deveria ser ali, né? Como é que é a questão do corpo, as suas modificações e o processo de energia? A criança, nessa idade, ela come muito, dorme muito e cresce muito. Sabe aquela roupinha que você ganha numa semana, na outra o sapatinho não dá? Então, tem muita energia. Outra coisa, a atividade, ela está sempre se desenvolvendo
adulto, né? Porque ela é elétrica, hiperativa, ela não é hiperativa, né? Hiperativa é a saída do padrão de normalidade. Ela é elétrica, se mexe mesmo, então ela deixa as pessoas muito cansadas. E como que é o desenvolvimento físico dela? O desenvolvimento físico está assim, concentrado mais nos músculos maiores, braços e pernas. Pega tudo, né? Corre para lá e para cá, e os reflexos delicados ainda não foram estabelecidos, né? Não só na mão, né? Todos os reflexos delicados não foram estabelecidos ainda, mas elas dão um cansaço assim, extraordinário. Quem trabalha com cansaço, como é que é assim a energia? Ela gasta energia e tal, o cansaço. Como é que ela trabalha essa coisa do desgaste físico, vamos dizer assim? Ela despende energia rapidamente, come muito, lembra lá atrás? Se mexe muito, mas também gasta muita energia e ela se cansa muito, porque ela faz muito movimento. Ela não para, ela só se aquieta quando dorme. A turma que trabalha com maternal, lá na escola, tem o quê? Um horáriozinho para a criança dormir, né? Daqui a pouco põe os tatames ou os colchonetes, as coisas lá, aí todo mundo, né? Dorme, que é uma beleza. Um parênteses. Cuidado quando vocês que trabalham com criança na igreja ou na escola maternal, que põem a criança para dormir, que às vezes a criança vai para a escola febril, vai para a escola disposta, você põe para dormir, e aí, né, sai, fecha a sala e deixa a criança lá sozinha. Eu cuidei do menino, porque esse eu fui numa igreja fazer uma palestra, e eu encontrei ele, casado, um menino, com filho. Ele não lembra, mãe, eu ia muito lá no seu curso, lembra que eu ia lá e tal? Não, eu fazia uma bagunça mesmo. Daí ele falou, essa criança ela foi para lá por quê? Ela foi para uma escola, estudava numa escola assim, de renome lá, particular no Fonseca. O menino foi febril, na hora de dormiu, a professora deixou lá, eles iam lá dormindo, fechou a sala, apagou a luz, tipo assim, ele vai dormir o tempo todo. Levou as crianças para o recreio, para brincar e ficaram fora da atividade. O menino acordou, quando ele acordou que não viu ninguém, ele entrou em pânico. Aí a mãe, coisa de mãe, né? Saiu e falou, eu vou passar na escola primeiro para ver como é que está Júnior. Aí quando chegou lá, cadê Júnior? Ele estava com febre, ficou lá na sala dormindo. Quando chegou lá na sala, o garoto estava roxo, de tanto que ele apavorado, chorando, né? Aí, resultado, o Júnior não queria mais ir para a escola. E foi o nosso certo para trabalhar isso no Júnior. Queria ir para a escola, passava mal, tinha vômito, não almoçava, tinha febre, tinha dor de barriga, tinha tudo para não ir para a escola. Porque isso é o quê? Defesa do organismo para não ir para um lugar onde é ameaçador e que faz mal. Então, cuidado com essa história de deixar a criança lá sozinha, até porque criança pequena a gente deixa sozinha, piscou o olho, ela faz uma artezinha. Isso é natural da criança, ela tá, faz parte das descobertas dela, né? É certo, o pior é se ela tivesse parado, ela não fizesse nada, criança é isso mesmo. A gente não pode bobear e deixar ela sozinha em lugar nenhum, para não ter surpresa. E como que é o sistema nervoso dessa criança? O sistema nervoso dela, seu sistema nervoso ele reage sempre a todas as impressões que ela recebe. A toda volta. Mais pelo que aprende das emoções do que pela mente. Se ela chegou perto da mãe, a mãe estava nervosa, ela percebe isso. Se o pai saiu, teve dificuldade lá, sei lá, bateu no carro dele, viu um assalto na rua, chegou em casa nervoso, a criança percebe isso. Mais pelas emoções do sistema dela do que pelo sistema nervoso mesmo que ela vai dar para perceber. Acho que agora acho que eles se encaixam. A mente. Nessa idade, a concentração da criança, concentração curta, mais intensa. E aí, a gente que vai estar ministrando, ensinando, a gente precisa fazer o quê? Passar para ela uma ideia de cada vez. Ela só foca uma imagem por vez. Ela não divide a atenção. Então não adianta a mãe falar e o pai falar ao mesmo tempo. Se ela está brincando com o irmãozinho, não adianta a mãe falar para ensinar alguma coisa, porque ela só vai prestar atenção numa coisa ao mesmo tempo.
Aí, quando você vai ensinar para a criança, não adianta um monte de coisa, né? É uma coisa de cada vez. Se você vai falar sei lá, de uma música, passa lá uma frase, depois você passa outra, vai passando, que ela vai gravando aos poucos. Depois fica, mas vai gravando aos poucos. A compreensão dela é limitada. O que é? Ela entende muito mais do que os adultos esperam que ela entenda, né? Mas está na primeira fase do desenvolvimento mental. Então, não adianta querer que o seu filho de 3 anos tenha a compreensão de um discípulo de 4, de 5, de 6. É por etapa e ele vai entrando, vai ficando. Aí saem umas coisas engraçadíssimas, né? As coisas que as crianças falam que a gente se diverte aqui com isso. Como é que é o vocabulário? O vocabulário da criança, nessa época, ela conhece mais ou menos umas 700 palavras, 2 a 3 anos. E ela está sempre aprendendo palavras novas. Preste atenção em uma história, em histórias curtas, coisas pequenas, né? Vai contar a historinha para ela? Não faz, né? Conta a historinha lá, vamos supor. Uma historinha legal, né? Você vai contar a história de Davi e Golias. Então você conta devagarinho que Davi, ele era um guerreiro, ele foi enfrentar um gigante. E ele mostra lá a figura do gigante, do guerreiro, mas não inventa muita coisa, não faz muitas voltas, porque ela vai entender um pouquinho de cada vez. É igual quando ela chega com a mãe. Esse copo, isso aqui é o copo? Colocar água, Aí você vai dizer, mas você não pega esse copo, daquele ali. Não adianta. Daqui a pouco ela volta. Mamãe, eu posso levar? Dá esse copo com água para levar? Eu quero levar o copo com água e tal. Aí você vai lá e pega outro copo. Mas eu quero aquele. Mas esse aqui também pode. Aquele lá não pode. Por que não pode? Porque quebra e machuca. Aí, não adianta se dizer que vai cortar, que vai ela vai, roda por lá e tal, não sei o quê. Mãe, você falou que quebra e machuca? E aí, o que faz? Ela se machucar, vai ter que colocar remédio, vai ter que levar ela no hospital. Tá. Daqui a pouco ela volta e pega com outra coisa. A criança, ela vai... Não adianta a gente responder além daquilo que ela perguntou. Por quê? Quando a gente responde além daquilo que ela perguntou, a curiosidade dela abriu espaço para colocar aquela informação que ela perguntou. Então você não adianta esticar a informação, porque ela abriu espaço, um parênteses, para colocar a informação desse tamanho que ela abriu parênteses. Se a gente aumenta a informação, perde tudo. Depois ela volta e pergunta mais um pouquinho. Aí já tem um espaço maior. Aí você dá a informação dentro daquele espaço. Ok? Poupe seu tempo e sua energia. Porque ela vai... Mas eu já falei isso aqui. Não adianta, só colocou esse pedaço de informação. Quando ela voltar de novo, aí ela ou acrescenta ou abre um espaço maior. Tá bom? Preste atenção em histórias curtas. Gosta de ouvi-las várias vezes, mas ainda não é capaz de repeti-las. Sabe aquela coisa que ela pega para você repetir história? Igual a história do homem lá que gravou para o filho ficar ouvindo? Não. Aqui serve mesmo o exemplo, lá é a questão de proximidade, afeto e proteção. Aqui é que ela precisa ouvir a mesma história várias vezes. E também essa coisa de ouvir uma mesma coisa várias vezes é um gatilho dispositivo da criança ter assim, de ter o meu pai, a minha mãe mais vezes perto de mim, né? Você tem N coisas para fazer, a cabeça está voando com N coisas para fazer, mas ele precisa de você ali ou ela. Então é uma estratégia de trazer o pai e a mãe para junto dele. Ela é memória curta descobridora.
memória curta, ela precisa que os fatos sejam repetidos. Gosto de ouvir a mesma história várias vezes. Por que precisa repetir? Porque aos pouquinhos ela vai resistindo, então isso é importante. E descobridora. Porque ela está descobrindo o mundo dela, o mundo para ela, o jeito dela para viver, né? O primeiro onde ela vive, depois pai, mães, avós, e também a si mesmo, para depois se descortinar para o mundo lá fora. Então ela vai se perguntar a ele coisas ali. Outra coisa, o terceiro, como é que é a emoção da criança de maternal? Ela reage ao clima produtivo. Como é que é isso? Ela é sensível à emoção de pai, mãe, irmãos, de quem está na família e dos outros com quem ela convive. É aí que ela aprende medo. Detalhe, gente, criança não nasce com medo. Medo é uma experiência aprendida. Quem passa medo para as crianças somos nós, certo? Quem tem medo de barata aqui? Ninguém que tem medo de barata? Que legal! E tem mais em frente, né? Tem uns medinhos de coisinhas, né? Então essas coisas que quando você tem medo, cuidado com a sua reação, porque senão suas meninas, seus filhos, eles vão ficar com o mesmo medo que você, vão ficar com medo de parar, com medo de animar, porque medo é experiência da vida. Tá vendo? E aí as baratas voaram em cima dela, ficou 48 horas desmaiada. Que isso? A brincadeira de mau gosto para quando ela desmaiada. Ela vai ter que ser remediada no resto da vida. Das filhas. Eu de baixo, não, de 9 meses para ver ela para mandar a barata também não ter cuidado, e isso, se você não tomar cuidado, você passa para os seus filhos. Então o medo é uma reação aprendida. A criança, ela procura novas sensações nessa idade. Isso, procura novas sensações. Então procura experimentar coisas novas para ter sensações novas. Sabe aquela coisa de pegar, levar a boca, né? Tem que tomar cuidado com toda. Às vezes a criança um pouquinho mais novinha, essa idade maternal, 2 anos, né? 2 anos e pouquinho, 1 ano e 8 meses, cuidado, gente, que tudo leva a boca. Então, assim, passou pela frente, ela põe na boca. Borracha, borrachudo, gongodo, e mais, né? Faz parte da criança. Por quê? Porque ela está descobrindo. E a forma dela conhecer o mundo e descobrir o mundo é pela boca. Né? Isso passa pelas fases do desenvolvimento. Lá de Piaget, a gente tem, né, as fases do desenvolvimento. O pessoal que trabalha com educação aí sabe disso, né? Que na pedagogia a gente estuda as fases do desenvolvimento. A criança dessa idade, ela não tem ambições. Ela é plenamente transparente, ela fala com você claramente, transparente, é sincera. Então, cuidado com aquilo que a gente vai falar. Cuidado com aquilo que a gente está trabalhando, principalmente quando está trabalhando com criança, escola, creche, maternal, onde está interagindo com a criança. Também ela é muito sensível, né? Muito sensível. Devido assim, ao isolamento, a criança fica muito em casa, muito no berço, muito na família. E aí, quando ela sai para o mundo, ela se sente o quê? Insegura. Aí ela fica tensa, começa a conviver com muita gente, fica insegura, fica nervosa, fica assim, inquieta, irritada pela insegurança, pelo medo e tal. Então, não é porque a criança é chata, não, é porque ela está experienciando o mundo de uma forma diferente. Ela está começando a sair de casa para ir para o maternal, para estar num contexto assim, fora daquele contexto que é conhecido, que é familiar para ela. Assusta-se facilmente. Por quê? Por que ela se assusta facilmente? Porque ela está fora do ambiente que ela conhece. Então, os barulhos são outros, os sons são outros, o cheiro é outro, a cor é outra, né, geralmente. Os
espaço, né, o ambiente, ela está na casa dela, então, na sala de aula, geralmente é uma sala maior, né? São mais crianças, né, na sala lá, necessariamente uma sala de aula, né? Mas sala maternal é uma sala maior do que o espaço do quarto dela, da casa e tal. Pouquíssimas crianças têm o privilégio, não sei, né, de estar convivendo numa casa maior. Então, por isso que ela se assusta, por isso que ela tem dificuldade. E outra coisa, a questão de separar-se da mãe é assustador. Né? Essa coisa de estar ali apegada à mãe, de repente ela tem que ficar com outra pessoa estranha, que tem outro cheiro, tem outra forma de toque. Né? Então, isso é assustador para ela. E ela se segura porque não é um ambiente, não é familiar. E outra coisa, a criança nessa idade ela é confiante. Ela tem toda a confiança dela é depositada nas pessoas, nas famílias. Então essa coisa vai no colo de um, de outro, está ali, convive, né? E essa idade é a idade da confiança. E ela, a criança é muito, ela acredita, ela é crédula no sentido de acreditar, de confiar. Mas ela vai aprendendo a confiança, ela vai perdendo a confiança quando ela descobre que está sendo enganada. Então, cuidado. Eu vou te levar na escola, mas logo eu vou lá te pegar. E aí a criança começa a ver que um dia vai passando, a mãe vai te pegar. E vai passando e fica de noite e a mãe não chega. Aí ela vai perdendo a confiança. Daqui a pouco a mãe diz, eu vou fazer isso. Ela não vai. Será que vai? Não vai. Ela não vai fazer. Ela não foi lá na escola me pegar, só foi de noite. Então, cuidado com isso. O que você falar, a criança cumpra. O que você falar enquanto educadora, enquanto cuidador da criança, cumpra. Isso é significativo para a tua vida e para a vida dela, é importante. A vontade, como é que é a criança da criança dessa idade? Ela descobre que é um indivíduo e que pode tomar decisões próprias. Idade caracterizada pelo não, tanto do lado dos adultos quanto do lado da criança. Porque a criança começa, posso dizer não, quero isso, não. E aí, como a gente diz não para ela, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, também ela aprende o não. Fulaninho, vem cá, mamãe, calçar o sapatinho. Não. Fulaninho, toma aqui a água. Não, ela quer água, mas ela diz não. Não é porque ela está sendo rebelde ou ela está medindo com você na escola, por exemplo, né? Mas é porque ela está aprendendo. Então ela acha interessante esse negócio do não também, e ela vai treinando a vontade dela. É importante a disciplina correta nesta idade. Vai poupar vários problemas posteriores. Então, isso é significativo. Então, trabalha com a educação certa, trabalha com a disciplina certa, se é sim, se é não facilita, porque lá na frente vai poupar para você uma opção de coisas e boas, né? Como é que é a relação social dessas crianças? Ela é egoísta. Por quê? Tudo é meu, eu quero brincar, meu, isso é da fase. E aí que a gente já começa a ensinar a criança a dividir. Na escola não, vai brincar junto, divide, em casa a gente fala, né? E divide, compartilha e tal. A criança dessa idade, ela gosta de brincar sozinha. Fica sozinha, ela fala com ela e tal. Mas é engraçado que ela gosta de ter alguém por perto. Quem trabalha com a criança sabe disso. Às vezes são 4, 5, 6 crianças, elas estão todas juntas, mas cada uma está no seu mundo, fazendo a sua brincadeira. Ela é egoísta no sentido dela brincar até o mundo dela, mas elas precisam de ter alguém por perto. Aí quando é pequenininha, a mãe está lá na cozinha fazendo comida, está lá na área, sei lá, onde lavando a roupa. Daí a criança pega os brinquedinhos dela e vai lá para cima, fica na espalha e fica perto da mãe. E ela fala, se a mãe sai, ela junta tudo, vai lá e fica lá. Por quê? Porque ela precisa dessa companhia. É a mesma que quando tem outras criancinhas, por exemplo, na creche, no maternal, elas vão estar juntas, mas cada uma vai fazer sua brincadeira. Chega lá, fica de olho, preste atenção essa semana, você vai ter surpresa.
sozinha é outra coisa. O afastamento da companhia da pessoa que está ali por perto, né? É rapidinho percebido. Se você sai, ela rapidinho sai. Se sai a outras crianças, daqui a pouco ela está com a outra criança ali perto, está falando, brincando, não sei o que, envolvida. Quando ela percebe que a outra criança saiu, ela vai junto também. Precisa da companhia de ter alguém por perto. Ah, outra coisa, ela é simpática. Nessa idade, a criança é muito simpática, né? E quanto mais a família, né, trabalhar isso cá, ela vai ser isso fora da família, na escola, no contexto, no clube, onde ela estiver. Ela procura e necessita do carinho dos outros. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque crianças que são muito para os pais, né? Principalmente. Crianças que são muito dadas, assim, né? A gente tem que tomar cuidado, porque numa dessa, um espertalhão faz uma gracinha e leva uma criança. Então ele tem que estar sempre de antena ligada, né? E essa é uma oportunidade para a gente ensinar a criança a compartilhar e a partilhar. É aí que a gente ensina ela a dividir nessa fase as coisas com os coleguinhas à nossa volta. E como é que é a questão do espírito na criança, né?